Vamos fazer muito barulho para Ronaldo Geraldi. Geraldi. Como o Otávio falou, essa é a última noite, eu quero reconhecer vocês. A gente vai ver que isso é importante hoje, eu reconhecer. Quero agradecer vocês estarem até agora, um dia intenso, de muito conhecimento, muito senta-levanta, muita gritaria, né? Volume aqui na voz. E o meu compromisso com vocês é entregar o máximo de conteúdo permitido, no nível de compreensão. E a gente vai fazer um exercício hoje. Meio que exorcismo, né? Como o Otávio começou a falar. E o tema de hoje, daqui a pouco vai aparecer, eu vou falar sobre constelações familiares. Na verdade, sobre constelações sistêmicas. A gente vai ver exatamente um pouquinho dessa diferença. E quem já ouviu falar de constelação sistêmica? Bastante gente. Né? Então, primeira vez que as pessoas fizeram, né, normalmente, o que eu ouço, né, quando as pessoas conhecem, falam, meu Deus, isso parece uma sessão espírita. Não estou próximo do nível sistêmico, né? Espiritismo. E meu objetivo com vocês aqui é, para quem não levantou o braço, vocês entenderem do que se trata. Para quem já levantou, a gente vai um pouquinho mais fundo e com o objetivo de descomplicar, né? Desmistificar, até, acho que é mais do que descomplicar, é desmistificar o que são as constelações. E eu acredito que dá para vocês saírem daqui já com noções para começar a aplicar de fato já as leis sistêmicas no seu processo de coaching. Acho que vai ser uma coisa bem interessante. Vocês vão ver como faz diferença, né? E o exercício. Então, a gente vai fazer um exercício muito seguro, porque assim, já fala que é exorcismo. Parece sessão espírita. Vou fazer, já fala, dá tempo de ir embora ainda, né? Ele falou que está tarde, mas dá tempo de ir embora. Então, fiquem, vai valer a pena. Então, hoje a gente já falou de sabotadores, já falou de crenças, já falou dos principais bloqueios do coaching, né? A Dani acabou de trazer. Então, o que não falta... Talvez vocês já tenham liberado muitas coisas, né? Mas, assim, no final dessa apresentação, a gente vai acabar com qualquer resquício disso. Então, você já tem algumas coisas para pensar, para a gente eliminar. E olha que interessante. Fala, Ronaldo, mas como é que pode fazer uma sessão dessa, vai eliminar? A ideia é a seguinte. É difícil a gente acompanhar um processo de transformação na velocidade da mente consciente. Ela é mais lenta do que a mente inconsciente, do que o lado intuitivo. Então, quero só que vocês comecem a plantar essa sementinha. Então, como é que é? Eu vou ter que fazer uns exercícios, eu vou entender alguns sistemas e as coisas vão acontecer, porque aparentemente não faz muita lógica. Vocês vão ver que faz. Mas a ideia é o seguinte, deixa esse crítico, né, que vocês identificaram hoje de manhã, esse hiperracional aí que de repente fica assim, estou desconfiando desse cara. Deixa ele sentadinho do lado de vocês e fala assim, vamos acompanhar. Né? Deixa ele sentadinho, vocês vão ver como é que funciona esse processo. Então, do que se trata de fato, né? Esse camarada aí é o Bert Hellinger, ele está vivo, tem mais de 90 anos. E eu gosto sempre de falar, pô, por que tem que ter esse contexto? Porque se a gente está estudando um conceito, uma epistemologia, e o cara que inventou isso está vivo, primeira evidência, então é relativamente novo isso aí, né? Então não tem aquela maturidade acadêmica, né? Porque assim, se o cara morre e você faz mudança, tipo, não dá para contestar. Mas se você começa a contestar a teoria do cara, o cara está vivo, então né, ele ainda pode... É muito dinâmico, né? A constelação é muito dinâmica. E ele, particularmente, tem uma história interessante. Ele foi padre. Ele é alemão, né? Sobreviveu ao período da guerra, foi padre e foi missionário na África do Sul, ou seja, uma colônia. Então, ele já viveu um período, assim, de um status de autoridade num país, ainda era subdesenvolvido, né? Hoje, a gente, né, quando o mundo era aquela divisão grande, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, e ele foi lá missionário, ele começou a observar muitas coisas, e ele falou assim, e padre seminarista estuda muito, né? Ele sempre foi muito estudioso, então ele tem várias influências de psicanálise, de gestalt, ele tem influência da terapia familiar, da Virginia Satir, ele estudou hipnoterapia, então quem conhece PNL fala, pô, o cara é quase PNL, né? Ele estudou com os modelos da PNL, né? Ele tem um pouco de PNL no modelo da constelação. A palavra-chave dele é ancestralidade. Ele acredita que existe que a gente herda muito mais do que genes dos nossos pais.
A gente herda comportamentos, a gente herda crenças. E essa herança, ela é passada muitas vezes inconsciente pela comunicação não verbal. Né? As crianças percebem que tem alguma coisa aqui que não cai bem, um comportamento, algo que é meio que segredo de família. Aí os pais vão falar, mas eu nunca falei isso. Falo, não precisa, né? A gente sabe, né? A maioria aqui é coach, então já conhece os trabalhos de comunicação, que apenas 7% do que a gente fala, do que a gente entende da comunicação é um modelo de comunicação verbal, de fato. 93% é não verbal. Então, essa comunicação passa de geração para geração. A base metodológica é a fenomenologia. O que é isso? É um nome que a gente tem que falar devagar, porque se falar rápido enrola. Né? Fenomenologia é a observação do seu objeto de estudo. O que é isso? Ele ia lá, ele aprendeu isso muito, ele desenvolveu depois, mas ele aprendeu muito estudando as tribos da África. Ele via que algumas questões aconteciam e ele não chegava com conhecimento prévio. Ele chegava naquele grupo e ele observava o que estava acontecendo. A partir dali, das relações de causa e efeito do que ele observava, ele estabelecia laços de relação. Ele não via com essa relação de causalidade antes. Faz sentido? Né? Quem está acostumado com o método metodológico, né? Quem fez mestrado, doutorado, você tem que chegar com uma tese. Não, tem uma hipótese a testar. E aí depois eu vou a campo provar isso. Ele não. A fenomenologia, você entra limpo. Eu vou ver o que acontece nisso aqui. A partir daqui, eu vou ver realmente o que eu vou observar. E esse é um traço fundamental. Quem faz constelação em grupo, por exemplo, que a gente tem representantes, aí um representante é o pai, um representante é a mãe, e aí tem um momento que, depende um pouco do constelador, né? Cada constelador é um pouco mais rígido, um pouco mais livre, deixa se movimentar, às vezes o constelador ele entra em movimento, mas o que ele observa do que está acontecendo ali, faz parte da fenomenologia. É você entrar sem julgamento prévio. Só que o que acontece? Isso aí, a constelação começou a ganhar força na década de 80, então quer dizer, a gente vê, não tem tanto tempo assim, tem menos de 40 anos, né? E a partir de alguns padrões, que a constelação estuda padrão. Eu tenho um padrão de comportamento que eu não gosto. Você vai investigar na constelação, você vai descobrir a origem. Né? A ideia da constelação é pegar padrões, identificar padrões. Então, ele via nesses padrões, seja de doença, seja de relacionamento, seja até de prosperidade, ele via que tinha relações ali semelhantes. Ele começou a estabelecer leis, que já a gente vai ver quais são essas leis sistêmicas. Estão me ouvindo bem aqui ou está meio... Está tudo certo, né? Estão ouvindo bem? Legal. Então, essa foi, digamos assim, a primeira etapa do trabalho de Bert Hellinger, a fenomenologia, simplesmente isso. Juntava lá as pessoas, né? Entrava lá, de alguma maneira observava, ia tendo movimento, ele fazia algumas mudanças, ele percebia resultado na pessoa, as pessoas tinham catarses ali. Então, essa primeira fase, a fenomenologia. Aí depois ele ouviu falar que tinha um britânico, um biólogo britânico, que fazia um trabalho interessante, chamado campos morfogenéticos. Aí o Bert Hellinger, alemão, né, ali na Inglaterra, falou, pô, isso aí faz sentido, vamos começar a estudar. Aí ele viu, ele entrava limpo, né? Então ele percebeu que o conhecimento dos campos morfogenéticos ajudava a explicar o que ele observava na fenomenologia. Aí ele faz o quê? Ele incorpora. Guarda esse verbo. Né? A solução da constelação não está na segregação, está na integração. A gente incorpora. Então ele incorporou os campos morfogenéticos no trabalho das constelações. E hoje, na terceira fase do trabalho do Bert Hellinger, né, ele esse ano já falou que ele não faz mais, ele delegou tudo para a esposa dele, para a Sophie Hellinger, mas na terceira fase do campo do trabalho das constelações, ele está no estágio que ele chama de movimento do espírito. Aí ferrou, aí dá mais argumento para as pessoas que acham que isso é sobrenatural, né, quando na verdade não é. Eu gosto de dizer que é o seguinte, né, o que é coincidência aos olhos do ignorante é consequência aos olhos do sábio, né? Porque quem não sabe o que está acontecendo, fala, essa coisa... Mas quando você entende as relações, você fala, eu sei o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas aí ele adotou esse nome, é interessante, porque a tradução do movimento dos espíritos virou movimento mediúnico, né? Foi traduzido como mediúnico no Brasil. Pegou super mal isso. Falou, não, vamos fazer um movimento medial, um movimento dos espíritos, uma coisa mais leve, que é uma fase do trabalho do Bert Hellinger, não é necessariamente uma técnica. Isso é interessante, porque o que eu mais ouço quando as pessoas falam, pô, mas o que é esse negócio de campo, né? Vou acessar o campo. O que é campo? A melhor forma é explicar como o Robert Sheldrake. Campo é uma área de comunicação entre os seus elementos, os representantes, mas nem sempre a gente entende o que está sendo comunicado. Robert Sheldrake, ele era biólogo. Ele começou a observar o seguinte,
se existia mudanças numa determinada raça de macacos na África, logo depois ele percebia a mesma mudança numa raça de macacos no Brasil, separados por um oceano. Aí ele falou assim, pô, peraí, existe um isolamento geográfico aqui, como é que isso acontece? Aí ele viu o que acontecia com outras raças, com outros animais também, que não necessariamente macacos, né? Então ele pensava, existe um campo de comunicação, eles se comunicam, só não sei exatamente como. Aí ele falou, será que os seres humanos respondem a esse campo de informação, de comunicação? E a BBC, que tem credibilidade, né, gente? Eles vão investigar lá os podres da família real, mas eles investigam coisas sérias também. Eles fizeram um documentário com o Pet Shop, que eu não sei se vocês já viram, porque já foi reprisado no Fantástico algumas vezes, que era o estudo de cachorros com seus donos. Né? E interessante, que hoje você faz vários estudos, né, vocês viram? Exatamente. Eles deixavam uma câmera com o cachorro e uma câmera com o dono. O dono tomava uma iniciativa, o cachorro imediatamente agia daquela maneira. Né? Tipo, estou com fome. Aí o cachorro ia lá e ia comer. Aí o cara levantava, o dono, quilômetros de distância, tá? Ia beber água, aí o cachorro ia lá e bebia água, repetindo o comportamento do dono. Aí o cara longe para cá falou assim, vou para casa. O cachorro corria e ficava na porta de casa. Aí o Rupert Sheldrake falou, os seres humanos, eu sei que animal consegue se comunicar, não sei se os humanos, mas tem uma influência, eles entendem esse canal também. Aí ele foi fazer com humanos. E ele fez um esquema seguinte, ele ficava assim uma distância de uns 30 metros, ele falou assim, como é que eu vou provar que tem essa comunicação, né? Então ele ficava assim, e filmado, né? E tinha uma pessoa, uns 30 metros, aí ele falava sim ou não, e a pessoa tinha que falar sim ou não, e ser correspondente com o que ele falou. Mas ela não podia ouvir, né? Aí, a aulinha básica de matemática. Só porque tem muito engenheiro no palco, né, rapor, assim, então, a aulinha básica de matemática. Se essa pessoa aqui fala sim ou não, aleatoriamente, e aquela pessoa tem que falar sim ou não e bater com essa aqui, qual é a probabilidade de dar certo, de casar? Como? 25%, né? Isso. Metade de eu falar sim ou não. Sim ou não. E aí ele também é metade da sim ou não, só que tem que casar, né? Então 50% vezes 50% dá um quarto. Ele fez essa experiência. Deu mais de 90% de acerto. Aí ele falou, então os seres humanos entendem também. Agora entender como. E ele chegou a basicamente o seguinte, depende de intenção. Intenção. Intenção é diferente de julgamento, tá? Isso é muito claro, é intenção. Por isso que a gente fala muito de Estado, em PNL a gente fala muito de Estado, a intenção. A Dani fala aqui muito assim, pô, vocês querem o quê? Vocês querem fracassar ou querem dar certo? Qual é a intenção, o empoderamento que você quer assumir? Então, você começa a trabalhar com intenção. E aí eu começo a perceber, de tantas influências que ele traz, o campo, essa intenção, ela está suscetível à presença. Presença. Muitos falam de meditação, mindfulness, né? Então, presença. E é interessante, porque presença é você estar ancorado no corpo, né? Porque é o que a gente fala. Ansiedade é excesso de futuro. Minha cabeça pensando no que vai acontecer, ainda não aconteceu. É um cenário que não sei se vai acontecer, mas eu já estou preocupado com ele. Depressão é excesso de passado. É eu ficar relembrando várias vezes na minha cabeça o que aconteceu e não deu certo. Então, se ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, no presente eu não tenho esses problemas. Né? E muitos dos estudos falam o seguinte, você tem que acessar o corpo. Esquece a racionalidade. Com prática a gente funciona, né? Então, é tirar um pouco dessa ruminação mental, o que deveria ser feito, e começar a entender o que está acontecendo. E interessante, outro autor, não sei se vocês já ouviram falar, Peter Levine, que é da experiência somática, né? Ele é especialista em trauma. Na capa dos livros dele sempre tem um tigre, né? E o argumento principal dele é o seguinte, animais não sofrem traumas. Animais, predadores, né? Que sai para caçar, não sabe se volta, né? Então, estão sempre perigo iminente. Mas animal não tem trauma. Aí, qual é o argumento dele? Né? Não tenho como comprovar, mas eu gosto do argumento dele. Ele fala o seguinte, animal não tem trauma porque ele não racionaliza o problema. Aconteceu o problema, libertou ali, pronto, vida que segue. É outra coisa para matar ou morrer. O ser humano fica pensando no que aconteceu. Fica racionalizando aquilo. Indo e vindo, fica lembrando daquele problema. Neurociência já mostra hoje que é o seguinte, você ficar
relembrando essas experiências ruins, você está reforçando neurologicamente essa experiência. E faz o quê? Aumenta a sensação do que hoje a gente define como trauma. É uma experiência neurológica, não necessariamente que aconteceu. Tem um trauma de alguma coisa. Você está reagindo a algo que aconteceu? Não. Você reage a algo que você lembra que aconteceu, não ao que está acontecendo. Faz sentido, gente? Esse é um dos argumentos para a gente entender. Quando eu falo nos meus workshops, eu falo, como é que acessa o campo? Vamos fazer exercício de presença. Simplesmente isso. Vamos fazer exercício, quase como uma meditação, mindfulness, presença, e vamos ver no que dá. Sem julgamento, fenomenologia. Vamos ver o que acontece. Vamos abrir aqui, vamos ver o que acontece. E aí, como eu disse para vocês, né, a observação do campo é relativamente novo, mas já tem alguns anos, alguns padrões se repetem. Albert Einstein falou, existem umas leis aqui que estão operando. São as leis sistêmicas. E são 3 só. Então, é o seguinte, se você entender essas 3, você entende muito bem o que está passando em constelação. Uma delas, hierarquia. A ideia básica é o seguinte, quem vem primeiro tem preferência. Nossos pais têm preferência a nós. Nossos avós têm preferência a nossos pais, que têm preferência a nós. Eu vou primeiro falar das leis, depois eu vou falar dos problemas, que na verdade são as violações das leis, né? Porque na verdade os problemas em constelação é quando as leis estão sendo violadas. Eu não estou respeitando a lei, aí dá problema. Então, a hierarquia, existe uma ordem, né? Lembra de ancestralidade. Ancestrais. E olha que interessante, só abrir um parênteses. Quando a gente abre, você vê nitidamente que tem alguns problemas. Por exemplo, você estabelece assim, fica à vontade e tal. Se a pessoa não está no centro do campo, que a gente define como campo, você vai ter um problema aí. Quer dizer, porque ela não se vê como centro do campo dela, teoricamente, que é a vida dela, certo? Então, ela não se vê como prioritária ali, já é um problema. Outra coisa, se ela está olhando muito, né, vamos supor, se aqui está definido como o futuro e aqui está o passado, ela está de costas para o futuro olhando para o passado. Qual é a representação disso? Eu estou olhando para coisas presas, eu tenho que resolver isso aqui, para poder olhar para onde, de fato, eu tenho que olhar. Faz sentido? Assim, tem três ações básicas de constelação que o Bert Hellinger fala. Você tem que saber, você tem que ter uma aptidão para observar, né? É observação, persuasão, percepção e intuição. Observar. Você tem que observar o que está acontecendo, né? Se você trabalha com pessoas, se você trabalha com bonecos, você tem que, às vezes, rastrear o que a pessoa está falando e se observar. Assim, dados, evidências. É isso que está acontecendo. Percepção. É você saber o que significa aquilo. Isso é um exemplo, né? Se a pessoa, você abre lá, e aí, de repente, os pais estão aqui atrás, a pessoa está olhando para os pais, você fala, tem uma identificação, tem um problema aqui. Né? Você entende que tem um problema, porque a pessoa está olhando para o passado, não está olhando para o futuro dela. Quando fica aquele meio bagunçado, às vezes, assim, está bonitinho, está um desenho de estrela. Aí você fala assim, não está ordenado isso aí, né? Está meio fora de ordem. Você tem que entender as relações ali, é a percepção. E a intuição é o acesso ao campo. É o que na PNL a gente chama também de acuidade sensorial. O Otávio já falou aqui hoje, né? Que é a gente ter sensibilidade de perceber o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Acuidade sensorial. Por isso que tudo se combina, né? Então, vamos lá, a hierarquia, que é a ordem, né? O sistema atual. Né? Aí tem alguns detalhezinhos, principalmente casamento, né? Se a pessoa se casa, a família atual dela, na verdade, acaba sendo mais forte do que a família de origem. Mas, a rigor, quem vem primeiro tem preferência. Então, a gente tem que respeitar nossos ancestrais. O Bert Hellinger fala uma coisa interessante, ele fala que o Brasil não dá certo porque não respeita seus ancestrais. Frase dele, não é minha. Isso que é interessante também, né? Eu vou voltar aqui, para você ver. Será que volta? Não. A gente olha a carinha do Bert Hellinger e fala assim, pô, velhinho doce, né? Ele tem frases fortíssimas. Eu repito algumas frases dele, fico até com vergonha. Eu falo, gente, olha, eu vou falar o que o Bert Hellinger fala. Não é o Ronaldo falando, certo? É o Bert Hellinger. Pá. Tem pessoas aqui, pessoas de workshop, ficam chateadas. Eu falo, gente, não sou eu, não é a visão do Ronaldo. Só que eu tenho a obrigação de passar para você a definição dele. Então, ele tem frases fortes, né? Uma delas, para mim, particularmente, foi muito forte, né? Quando eu vi que eu tenho um filho de 4 anos e sou meio, não, eu reconheço, estou melhorando, mas sou muito super protetor. Né? E ele fala o seguinte, quem muito protege, quer que o outro morra. Ele fala assim, pô, qual é a raiz desse raciocínio? Você está privando o outro de viver. Então, para você ficar tranquilo, ele precisa morrer para você não se preocupar mais com isso. Você fala, caramba, que absurdo. Mas lembra, sem julgamento. Lei sistêmica é sem julgamento. Eu falei do passado dele, ele é ex-padre. Ele brigou com a religião, porque a religião traz muito julgamento.
Então, ele faz várias afirmações que, teoricamente, a igreja não aprova. Então, ele fala assim, não posso, né? Tipo, eu vejo que isso que a igreja fala não procede, então, isso aqui está errado. Puf, abandonei a batina. Então, interessante, assim, é a observação, é o que eu vejo, não é o que eu penso, não é o que eu racionalizo, é o que eu vejo. Essa é só uma, tem outras piores também, que nem vale falar, mas é engraçado, porque o cara é sorridente, você fala, pô, velhinho, atraente, né, tal, amiguinho, o vovô que eu vou abraçar, e o cara tem frases que é, né, chute na cara, nem soco na cara, tapa na cara, é chute na cara. Então, eu falei da hierarquia, que é a ordem, tem o pertencimento, isso é importante. Todo sistema quer estar completo. Então, todos os elementos do sistema querem fazer parte. Qual é o grande problema que a gente enxerga? Quando há excluídos. Quando há excluídos. Então, um erro muito comum de pertencimento. Muitas vezes a gente acaba sofrendo violações do sistema, né, por não respeitar essa lei, a gente acaba excluindo. Uma delas é o nosso passado, né? A gente falou muito aqui hoje. Deixo de ser o que eu fiz na minha vida e vou virar coach. Aí muitas pessoas têm dificuldade, né? Na lei sistêmica, qual é o problema? Eu excluí meu histórico. Eu excluí minha história. Então, se tem um elemento excluído, vai dar problema no sistema. Vai dar problema no sistema. Porque o sistema, ele busca o equilíbrio. É diferente de karma. As pessoas falam, eu entendi, campo, sistema tem a ver com karma. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Karma tem uma certa conotação de julgamento. Sistema, a gente tem que ver o seguinte, é meio que aceitar o que está acontecendo. É entender, a gente vai ver aqui as frases de resolução. Né? Mas a ideia assim, é identificar onde é que está o problema das constelações aqui. Então, muitas vezes, por exemplo, a próxima lei, que é a lei do equilíbrio, é o equilíbrio entre dar e receber. Quer ver um caso muito comum, principalmente em relacionamento? Alguém se doa muito no relacionamento. Doa muito. Faz tudo o que o outro quer e tal. Aí o outro vai e troca. Aí fala, que safado, eu dei tudo o que ele queria. E o cara vai lá e me trai, vai embora e tal. Se você pensa em karma, tipo, não faz o menor sentido, né? Porque eu dei muita coisa, teoricamente positiva. Então, eu deveria receber muita coisa positiva. Na abordagem da lei sistêmica, é o seguinte, você desequilibrou, você estava meio que... Se existe um equilíbrio, estava pesando, você estava dando muito mais do que recebendo. E aquela ideia, se a pessoa começa a dever muito, ela acaba ficando com vergonha, né? E acaba fugindo do cobrar nada, vou embora, né? Inconscientemente é isso que funciona. Faz sentido, gente? Eu dei esses exemplos, algumas pessoas... Né? Então, é diferente de karma, é equilíbrio. Né? Esse daí é receber. E para vocês, né? Para quem está no marketing digital, principalmente. A gente aprende o quê? Marketing da reciprocidade. A gente dá para depois receber, dá para depois receber. Aí chega um determinado momento que você fala, cara, eu estou dando demais, não estou recebendo. Para pensar bem, se faz sentido isso, vou dar menos, né? Porque eu quero receber mais? Ou o seguinte, será que você não está dando demais e está afastando as pessoas exatamente por isso? Vou dar caso meu. Eu tenho uma lista de transmissão e está com quase 1000 pessoas. Eu recebi 2 pedidos para sair. Eu falei, porra, eu dou conteúdo para caramba e tal. A justificativa foi exatamente essa. Tem muito conteúdo, eu não consigo acompanhar. O conteúdo é maravilhoso, mas eu não consigo acompanhar, então eu peço para sair. É isso. Dei coisa boa, não tem nada, é entender, não tem nada, gosta de mim, não gosta, assim, é muita coisa. Tipo, é melhor, não vou retribuir e tal, então vou sair. Pequenos detalhes. A Dani falou aqui também, medo de cobrar, né? Se você não cobrar do seu cliente, saiba que nas constelações você está violando a terceira lei. Faz sentido? Já perceberam aqui que você está violando? Por quê? Você está dando um trabalho em troca e a pessoa não está dando nada. Né? O Bert, quando a gente faz constelações, principalmente para isso, porque ele trabalha também com a parte de prosperidade, ele costuma falar o seguinte, se você não cobra o que você oferece, você não está comprometido com a qualidade da sua entrega. Ele é um cara que ele contesta bastante, né? Ele faz as perguntas assim, então, se eu não confio em você. Claro que eu confio, não, mentira, porque se você confiasse, você cobraria. Né? Você está entregando algo valioso de graça? Quem já participou aqui, quem levantou o braço, que conhece, que já participou, deve ter visto que aqui no Brasil, qual é a tendência? Normalmente, quem vai ser constelado paga, né? Os outros que vão ser representantes de observar não pagam nada, eventualmente pagam uma coisa menor. Na Alemanha é tudo igual. Na Alemanha, todo mundo paga a mesma coisa e é sorteado na hora quem vai constelar.
Porque o Bert ele fala o seguinte, todo mundo envolvido no sistema faz parte do campo, então todo mundo está sendo constelado. Né? E eu acho curiosíssimo, eu converso com as pessoas, Ronaldo, participei de uma constelação, e aí, fui representante. Eu fui lá só para assistir e eu fui escolhido. E aí? Era exatamente o que eu tinha que trabalhar. Eu fui a mãe da fulana, e aí? Eu não falo com a minha mãe há anos. Ela me mandou mensagem naquele dia. Lembra? Coincidência aos olhos do tolo, do ignorante, é porque ele não conhece. Ignorante não é porque é burro, ignorante é porque não conhece. É consequência para os olhos de quem entende do que está acontecendo ali. Está enxergando as relações. Então, todos constelam. Estão presentes, observantes, estão sendo constelados de alguma maneira, nem que seja por essas informações. Né? E aí, a questão de hierarquia também. Né? A violação da hierarquia, o que é? É a fora de ordem. É muito comum a gente falar em constelação, está fora de ordem. Quer ver um exemplo clássico para coach? Com o que eu falei, tem a ver com coaching e tem a ver com proteção. Coach que protege muito o cliente. Desafia pouco, protege muito. Está meio que ocupando o lugar do pai do cliente, né? Ou da mãe do cliente. Faz sentido? Está privando o cliente de crescer. Tem uma inversão de ordem. Né? Tem uma inversão de ordem e uma inversão de lugar. O coach assume o papel do pai. Não, a pessoa tem pai, sai fora. Você não precisa ocupar o papel do pai. Exatamente. Faz sentido, gente? No trabalho, né? Aí quando a gente vai trabalhar em empresas. Isso é comum pra caramba. E quando aí eu trabalho como coach executivo, né? Então eu trabalho isso muito com executivos. Não chego de cara falando isso, claro que não. Eu faço processo de coach e eu vou colocando os elementos de constelação dentro do processo. E, eventualmente, eu falo, eu faço constelação, se tiver interesse, aí o cara, quero ver que parada é essa. Porque logo no primeiro, para fazer rapport, é meio difícil, as pessoas são céticas, né? O executivo, muitas vezes, não quer estar ali. É o RH que mandou, né? Então, ele já não está fazendo algo que ele não quer, né? E aí, você se apresenta um negócio que ele é extremamente cético, o cara já é resistente por natureza, então a gente vai devagar. Mas o que acontece muito? Um chefe, um gerente, um diretor, um superintendente, que trata seus subordinados como filhos. Aí você fala, porque ele passa a mão na cabeça? Não. O cara é um péssimo pai e vira um péssimo líder. Faz sentido, gente? Eu estou falando? Inversão de ordem. Aí muitas vezes a gente fala assim, vamos resolver lá na sua casa o que está acontecendo? Aí ele resolve lá e às vezes resolve o ambiente de trabalho. Por isso que nos níveis neurológicos, quando você resolve o sistema, aí até a identidade muda. O cara, caramba, peraí, eu era um cara austero, agora eu sou um cara mais... Aí você fala, Ronaldo, como é que faz isso? Tem uma frase maravilhosa que é, consciência é remédio. Em constelação, quando a pessoa vê, aí muitas coisas fala assim, cara, é isso. Consciência é remédio. Outra frase Bert, que é muito boa. Emaranhado, energia parada. Então a gente tem que movimentar de alguma maneira, fazer fluir. E outra, o problema reside no que está oculto. O problema reside no que está oculto. Constelar é revelar. Você constela, abre lá o desenho, a pessoa vê aquilo e revela, caramba, é assim. Esses são os... Muitas vezes ela não vai perceber, ela vai ver o movimento e não vai entender. O constelador é que vai, lembra? Observar, perceber e intuir. Intuição. Passa para o cliente. Né? Outra regra também do Bert Hellinger que é fantástica. Não, isso para coach é fogo, isso aí. Eu falo com meus colegas coaches, eles falam, Ronaldo, mas é bem assim, regra de constelação. Não se preocupe com o estado emocional do seu coach. Tá maluco? É o que a gente aprende aqui, né? Mas tem a ver com a proteção. Se você tiver medo da reação do seu coach, você vai ocultar a informação. E quando você oculta, você gera problema. Faz sentido, gente? Né? Então, aí, e é engraçado, é uma mudança é uma mudança de mindset mesmo. Você fala, cara, eu tenho que falar. É lógico, aí você fala com o rapport, né? Eu, particularmente, falo assim, posso falar uma coisa? Com todo o amor do mundo, mas posso te provocar? Posso. É isso, Aí você joga a bomba e vê o que acontece. E vai ver a reação. Né? Mas assim, é o dever falar, é o dever revelar. Porque se você esconde, está gerando emaranhado. O problema, o emaranhado, existe no que está oculto. O que eu não sei, o que eu não lembro, esse que é o pior, o terceiro. O que eu ignoro. Eu sei que existe e não encaro ele. Essas crenças que a gente falou hoje, né? Esses sabotadores que a gente sabe que existem, mas deixa para lá, depois eu resolvo. Não está atrapalhando agora. Isso é emaranhado. Isso é oculto. Isso tem que constelar. Faz sentido, gente?
Então, essas são, até no coaching, né? Eu acabei citando exemplos de questões, de violações de leis sistêmicas dentro do processo de coaching. E aí a gente vai até além, né? Porque dá para ver que vários nichos podem absorver esse conhecimento, vários nichos. Lembra que eu falei, Bert Hellinger está vivo, os pupilos dele desenvolveram as constelações. O Bert Hellinger começou trabalhando família, ele focava em família. Aí os alunos dele falaram, pô, mas o dinheiro não está na família, o dinheiro está nas empresas, né? Então, acho que dá para a gente levar para as empresas, porque é um sistema, né? Isso que é fantástico, a gente ter a ideia de sistema. Nós estamos envolvidos em vários sistemas. O sistema busca equilíbrio, e nós estamos envolvidos em vários sistemas. Então, esse campo, ele está um pouco acima dos sistemas. É como se o campo ele conseguisse ver os sistemas funcionando. Vou dar uma metáfora, me acompanhe. Imagina que vocês estão numa estrada e tem um congestionamento enorme. Você bota a cabeça para fora, você vê um monte de carro parado, mas não vê onde começa. E você fala, cara, não anda, aí está quente e tal, não adianta ligar o ar-condicionado. Aí você vê que está parado e não sabe aonde. Mas você está no carro. Aí vamos supor que você pega um helicóptero, né? A CBN, a Band News, né, o helicóptero, tem congestionamento, você começa a ver. Aí, vamos supor que você levanta, decola exatamente em cima do carro. Você só vê o seu nível, você sabe que está parado e não sabe o porquê. Aí você começa a levantar. Aí você começa a ver onde começa. E aí você consegue descobrir a origem. Muitas vezes você fala, ó, se eu tirar esse carro aqui da pista, flui. Faz sentido? Constelar é olhar nesse nível acima. Né? A gente costuma falar que tem 3 níveis de consciência, digamos assim, nas constelações. O nível individual, que acaba sendo a sua identidade. Você sabe o que está acontecendo com você. Às vezes nem sabe, mas você sabe o que acontece ali no seu ambiente, ao seu redor. Então, você está olhando para você, é ali que está acontecendo. Tem o nível de consciência do clã, ou do sistema, ou da família, porque era de família, então, beleza, você acha que está agindo dessa maneira, mas e a família como um todo? Como é que ela enxerga isso? Briga de pai com filho, né, de irmãos que não se falam. Como é que a família enxerga isso? Esse problema, esse emaranhado. Só que nós estamos inseridos em vários sistemas ao mesmo tempo. Cada um, certamente, tem a sua família. Tem um sistema, de repente, de colegas de coaches. Né? Quem entrar no Mastermind é um outro sistema que se forma. Eu estava lendo num livro ontem interessante, que parece que para pessoa adulta, foi escrito por um alemão também, que uma pessoa adulta, talvez na Alemanha, contextos influenciam, as pessoas estão inseridas em 20 sistemas ao mesmo tempo. Uma média. Né? Então, tem um exercício interessante. Né? Vamos ver se vocês... Todo mundo tem papel e caneta, pode fazer mentalmente também, mas é para vocês começarem a ver assim, Ronaldo, será que faz sentido o que eu estou... Para ver se faz sentido o que eu estou falando aqui. Pensa o seguinte, sistema família. Então, você, pai, mãe, né? Vamos pensar assim, eu, né? Pai, mãe, se tiver um irmão, por exemplo. Aí você pensa o seguinte, eu, de repente, no ambiente de trabalho, né? Aí chefe, um par seu, né? Colega de trabalho, subordinados. Eu que trabalho na MTG. Aí eu, Dani, minha chefe, porque dentro do sistema ela é minha chefe. Né? Quem vem primeiro tem preferência, lembra? Então, Dani, meus colegas monitores e os coaches, de primeira e segunda geração. 3 sistemas aqui, rápidos. Tá? Aí a gente vê o seguinte, sistemas grandes, maiores. Aí você começa a ver a sua relação com cada um. Eu e meu pai. Como é que eu definiria essa relação? Entre tapas e beijos, digamos assim, mas respeito. Vamos lá. Aí depois eu e minha mãe. Não sei se está sendo gravado, mas mãe, me perdoa. Afastamento. Certo? Eu e meus irmãos, no caso eu tenho 2, mas vamos pegar um só. Proteção. Aí eu vou para um outro sistema. De repente, vamos lá, um outro sistema aqui.
Vocês estão vendo? Isso aqui está na frente, o pessoal de lá está vendo. Opa! Então, reciprocidade, dar e receber. Estou te devendo uma, valeu. Então, eu e meu chefe, uma relação, né? Respeito, talvez. Eu e meu par, respeito, mas é um respeito diferente, pode ser harmonia. Eu e meus subordinados, muitas vezes tem que ser inspiração, vamos supor, eu tenho que inspirar, eu tenho que educar, né? Tenho que inspirá-los. De cara, para a gente não ir muito expor as relações aqui da MTG. Para não expor aqui, vamos fazer um exemplo só desses dois. Relação com meu pai é a mesma definição da minha relação com o chefe, por exemplo. Vira um risco de dar problema aqui? Faz sentido? O risco de dar problema? Se vocês expandirem isso para outras áreas, provavelmente vocês vão identificar onde pode ter uma certa, o que a gente chama de identificação. É um nome técnico para isso, né? Que é onde você sabe que tem coisa fora de ordem. Que às vezes é o seguinte, estou tratando... Não, isso aqui acontecia, tá? Eu tinha o Ronaldo falando, confessando. Momento vulnerabilidade. Eu sempre tive muita chefe mulher. Trabalhei com jornalismo, tem muita mulher no jornalismo. E hoje com coach impressionante, tem muito mais mulher que homem também, né? Mas eu tinha problema com chefe mulher. Aí, quando eu fui entender, era minha mãe. Percebe? Falei, calma, você não é minha mãe, está fora de ordem. Eu tenho mãe, vamos resolver essa parada aqui. Tu constela e resolve. Hoje eu tenho chefe mulher e funciona bem, né? Está tudo certo. Aí, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Então, é umas formas da gente ver que a gente participa de vários sistemas. Faz sentido, gente? Isso aqui é interessante entender. Faz sentido? Quando a gente identifica isso, eu estou falando para vocês que vocês já têm esse conhecimento. O coach não sabe disso. Quando eu mostro isso para ele, as pessoas falam, caramba. E aí, aí tem regrinhas para resolver. Eu estou falando das leis sistêmicas. Aí tem os rituais de cura, né? Olha, engraçado, é ritual de cura. No Brasil é difícil ensinar isso, né? Você sabe que no Brasil cura é proibida, né? Quem trabalha com hipnose, fala, vou te curar com hipnose, você pode ser preso, né? Você não sabe, mas você pode ser preso. Então, tem os rituais de cura. Mas vamos voltar para cá. Então, a ideia é a seguinte, temos vários sistemas. Bert Hellinger começou a estudar famílias. Então, assim, relacionamentos entre parentes vira constelação familiar. Os pupilos dele levaram para a empresa e começaram a perceber que tem essas relações, porque a empresa também tem sistema, a empresa também tem relacionamento, certo? Se tem relacionamento, tem chance de emaranhamento. Se tem chance de emaranhamento, tem chance para o constelador chegar lá e trabalhar. Então, quando as relações são de empregado, funcionário, par, e até para negócios, né? Por exemplo, quando você trabalha com business coaching, né, coach de negócio, você quer trabalhar lucro, quer trabalhar produtividade, você pode trabalhar com constelação também, apesar de ser dentro de empresas, né, que são as constelações organizacionais. Você pode trabalhar as constelações estruturais. Tem relações de variáveis, relações de modelos. Porque, assim, vamos pensar em variável, mais uma vez, assim, engenheiro, beleza, mas parece que faz sim. Dá. É um sistema. Porque criança não tem muito emaranhado, tá? Porque muitas vezes fala assim, o emaranhado é genético, a criança já nasce com emaranhado. Não, ela não nasce. E também não é contagioso, essas coisas que pega. Não é assim, eu peguei Não, mas é sério, porque às vezes assim, eu vou constelar antes de dar problema. Consciência é remédio. Você ter consciência, você tem que resolver para os seus filhos não terem. Certo? Porque o seu problema passa. Mas não é uma coisa contagiosa, assim, é bem comportamental, cultural. Então, você tem que resolver esse padrão, porque quando você resolve sistemicamente, você muda com... Olha que interessante. E cadê aquela? Bem, é aquela, vocês viram, né? Quando você resolve o sistema, você muda até sua atitude, sua identidade, seu mindset, sua forma de ver as coisas. Você vai mudar suas crenças, vai mudar seus valores, você vai mudar seus comportamentos. Então, mas criança é muito lúdico também. Né? Eu faço com meu filho, às vezes, uma vez eu pedi para ele botar a família, vai botando pai, mãe, aí ele estava meio zoneado. Né? Eu falei, caramba, o que eu tenho que fazer? Né? Era um sinal para mim, né? Eu falei, eu tenho que resolver alguma parada aqui.
Aí depois, a última vez que eu pedi para ele montar os bonequinhos, né, o pai, mãe, irmão, primo, essas coisas, ele montou certinho. Falei, está resolvido, não tem que me preocupar. Quando vier o problema, a gente resolve, mas você pode fazer com crianças, adolescente já faz. Adolescente funciona. Adolescente é prato cheio, cheio, muito para fazer. E aí você vai, às vezes, ludicamente, porque em grupo você vê que é lúdico, e até com o boneco é lúdico. Eu já vi em workshops fazer com crianças até mais novas em caso de adoção. Porque, mais uma vez, frase forte, né? Bert Hellinger, ele é radicalmente contra a adoção. Porque a adoção é uma exclusão de cara. De cara você está excluído. Porque de cara a criança não tem contato com os pais biológicos. Aí tem vários questionamentos sociais e tal, mas para o Bert Hellinger ele fala, não. Existe uma exceção só para casos de adoção. E é impressionante, quando a gente trabalha com grupo, muitos filhos adotivos apresentam problemas de comportamento. E vai lá resolver. Muitos. Impressionante. É para mim muito a fundo. Um dos casos de origem é o que a gente chama do movimento interrompido. Né? Exatamente porque essa pessoa não teve contato com mãe quando era criança. Então ela vai gerar emaranhado, problemas para caramba. Traz muita raiva, muito... Eu me estendi, mas eu respondi a sua pergunta. Né? Para crianças muito pequenas não faz muito sentido, mas para adolescentes, prato cheio. Prato cheio para trabalhar em escola. Porque não são só alunos, professores. Diretores, professores. Esses são sistemas dentro de uma escola que dá para trabalhar. Né? E o que eu vou propor para vocês aqui é a gente trabalhar constelações estruturais. Eu vou verbalizar aqui, eu vou mostrar para vocês verbalizando, mas quando vocês forem fazer, vocês podem preservar, vocês não precisam falar. O que é importante? Vocês deixaram, acho que já está de lado aí, o crítico, o hiperracional já está meio de lado para a gente começar a fazer. E daí é o seguinte, fazer movimento. Porque a informação que não passa pelo corpo, a mente não assimila. Tá? Então, o exercício que eu vou propor para vocês vão ver o movimento, e tem 5 etapas, que são essas que estão aí. O olhar, por que o olhar é importante? Porque constelar é revelar. Lembra, o problema está no oculto. Eu tenho que olhar para o problema. Eu tenho que reconhecer que ele existe. Esse é o primeiro passo para a solução. O segundo, acolher. Quando você acolhe, você está resolvendo o problema da exclusão. Porque quando a gente acolhe, é como se fala assim, vem, abraço, vem. Você faz parte. Eu não preciso aceitar, tipo... É porque estudos profundos mostram os padrões de excluídos. Mas é acolher. Isso faz parte de mim. Né? A Carol trouxe o exemplo, né? Quando ela, vou deixar de ser da área do design para ser coach, não estava dando muito certo. Estava excluindo o histórico dela. Ela, não, eu vou abraçar. E aí tudo começa a prosperar. Né? Lembra, muitos dos problemas que a gente tem na vida, tem 2 problemas de prosperidade grandes. Exclusão, principalmente do seu passado, e problemas fora de ordem com pai e mãe. Por isso, né? Então, no fundo, Freud estava certo. Tudo chega a mãe e pai, né? Então, acaba resolvendo ali, mas o problema tem que resolver amarrado com pai e mãe. Então, acolher é você resolver a exclusão. Agradecer. Agradecer é equilibrar a lei da troca, do equilíbrio. Quando você diz obrigado, o que está embutido a frase obrigado? Né? Eu estou obrigado a retribuir esse favor. Então, você agradece, reconheço, você me fez o favor, estou agradecendo, estou equilibrando. Isso muito metaforicamente na consciência maior da do grupo, certo, gente? Honrar, né? Honrar. Eu estou equilibrando a ordem. Muitos dos trabalhos que a gente tem que fazer com as pessoas de honrar, abaixar, né? É perceber que nós somos menores que os nossos ancestrais. E até com pessoas próximas, se a gente tem atitude de arrogância, como pena, por exemplo, pena é arrogância. Eu tenho pena do meu coutinho, não vou falar para ele as coisas. Então você julga que ele é menor do que você. Ele não vai aguentar o que você tem que falar. Então você se julga superior, inverteu a ordem. Né? Então quando você honra, você faz o gesto de abaixar a cabeça sempre abaixo do coração, porque a racionalidade deve estar abaixo da emoção. Esse é o gesto simbólico. Você tem que abaixar, a cabeça tem que ficar abaixo do peito. Porque a razão tem que se submeter à emoção. E libertar é o seguinte, quando você completa essas etapas, você está pronto para se despedir. Por isso que muitas pessoas estão envolvidas em relacionamento ruim também, não conseguem se desligar, aí vão fazer tema de relacionamento, né?
O coach de relacionamento, você vai lá, beleza, qual é o tema que a gente vai trabalhar aqui, constelação. E às vezes não é para ficar junto, às vezes é para separar e não consegue. Fala assim, cara, parece que fez macumba, não consegue separar. É porque você não está pronto para se despedir. Você tem que né? A Dani contou a história dela. Você tem que estar pronto para se despedir, senão você não se despede, você não consegue, vai ficar amarrado mesmo, amaranhado ali, dá nó. Você tem que fazer esse processo todo, olhar, né? Agradecer, porque senão a gente acha que é tudo ruim, tudo que aconteceu ruim, eu não quero saber dessa pessoa. Quando você faz esse processo, o que o Bert Hellinger fala, que tudo que é feito por amor. Né? Então a ideia é assim, a gente entender, ressignificar que o que passou pela nossa vida foi o que tinha que acontecer, foi o que foi. É o que é, sem julgamento, eu acolho e vou embora, bola para frente. Agora eu estou livre para deixar você para lá e seguir minha vida. Porque senão separa, ruim, arruma, ou não arruma ninguém, ou se arruma alguém, vem lá o ex lá, ficar puxando o pé, azucrinando, processando. Então tem que acabar bem. Sociedades empresariais, é feito esse trabalho. Vamos separar bem, para não ficar processando o outro, não dar problema. Faz esse trabalho. Faz sentido? Ótimo. Então, eu vou precisar de 3 voluntários. Opa! 3, beleza. Sim. Ela levantou primeiro, ela levantou inteiro o corpo dela. Então pode vir você. E vem Michele ali atrás, vocês vão ver. Ah, desculpa, traz a bolsa. Eu vou precisar que vocês tragam a bolsa. Volto já, vai entrando aí. Isso. Não, primeiro dá as bolsas aqui, depois vocês trocam. A ideia é o seguinte, cada um de vocês vai representar, vai ter um representante, vai representar alguma etapa aqui da nossa constelação. Daqui, obrigado. Eu vou botar o seguinte. Carregando aqui, né? Só para a gente ver, metaforicamente a gente anda carregado, né? Eu vou pedir o seguinte, Nilda, fica aqui, ó. Fica aqui de frente aqui. Fica aqui, beleza. Pode parar aqui. Não, virada para cá. Você vai ser minha meta. Certo? Topa? Fechado. Você vai ser minha meta. Fica aqui paradinha. Minha meta é o futuro que eu quero conquistar para mim. Vocês dois, Ícaro e Michele, vem para cá. Fiquem aqui virado para lá, assim juntinho como vocês estão. Isso, vem para cá. Pode ficar lado a lado aqui. Não, aqui do lado. Isso. Abre só um pouquinho aqui, ó. Vem para cá. Vem para cá, Michele, um pouquinho. Isso, que eu quero ver minha meta. É assim, não são uns obstáculos, a gente chama de obstáculo na vida, né? Mas às vezes não é um obstáculo, assim como o Bert fala, que tudo que a gente faz por amor. Às vezes o obstáculo está, na verdade, nos protegendo. Né? Tipo assim, camarada, tu não está pronto não. Porque às vezes eu quero chegar na meta e elas não deixam eu passar. Não dá. Não dá. Aí eu falo mal. Eu tento de novo, que eu sou teimoso. Não dá. Não dá. E aí eu vou fazer o seguinte, é porque eu estou carregado. Eu crente que eu estava preparado para conquistar minha meta. Mas eu já vi que tem barreiras aqui na minha frente, tem conselheiros disfarçados. Então, vou ver se eu consigo passar, né? Então, eu vou deixar para trás um sabotador, talvez. Meu hiperrealizador, talvez. Vou deixar meu hiperrealizador. Vou olhar para ele. E vou reconhecer. Você me ajudou muito. Pelo menos até hoje. Muito do que eu conquistei na minha vida se deve a você. Mas eu vou fazer o seguinte. Agora está me atrapalhando. Eu vou guardar o que foi útil para mim. Então eu aceito como você é. Você me ajudou até aqui. Obrigado. Aprendi muita coisa, mas eu deixo você aí agora. Obrigado. E vou seguir minha jornada. Estou olhando para a minha meta. Eu vou lá. Eu vou passar.
Aí eu faço força e não consigo. E aí eu percebo que eu tenho que deixar mais alguma coisa para trás. Porque não está dando vir com tudo, não. Eu vou deixar o quê? Vou deixar para trás uma crença de que eu só consigo sucesso com muito sacrifício. Aí eu lembro a úlcera que eu já tive, todo esforço que às vezes eu acho que é em vão, essa crença de que eu acho que dinheiro só vem, sucesso só vem se eu ralar muito. Eu acabo focando muito na dificuldade. Mas você teve coisa boa. Você me fez ser um cara dedicado. Você me ajudou, mas agora eu não preciso mais de você. Muito obrigado. E agora você está livre. Eu carreguei esse peso, que talvez não fosse nem meu. Talvez fosse uma crença que eu recebi do meu pai, talvez da minha mãe. Não importa muito agora. O que importa é que eu reconheço, eu te vejo, você foi útil, mas agora eu sigo o meu caminho. Eu estou livre agora, eu estou leve. Pode ficar. Seja você de quem quiser. Se eu peguei isso do meu pai carregando o peso para ele, agora é dele. Se foi da minha mãe, agora é dela. Agora eu estou livre para seguir minha vida. Estou bem mais leve. Vamos lá. Eu quero a minha meta. E eu... Barreira difícil. Mas eles estão me dando uma informação. Que eu tenho que deixar mais uma coisa para trás. Eu tenho que deixar mais um medo para trás. Pode ser até um medo de sucesso. Porque e se der certo, né? E se der certo? De repente isso aqui me fez me acomodar, me fez descansar. Enfim, eu aprendi minhas lições com isso. Eu reconheço você. Você teve a sua utilidade para mim. Não tem mais. E eu deixo você livre agora. Para quem for seu de direito pegar. Esse desequilíbrio não é mais meu. Eu honro, eu agradeço. Mas agora eu sigo a minha vida. E agora, feliz. Feliz, na minha meta. Ó. Opa, já passei mais fácil, tá vendo? Passei mais fácil, mas... Já passei mais fácil. Eu adoro as interpretações. Essa bolsa de quem? Da barreira de cá. Quem não deixou passar com força? Tipo, quase pegou de mim. Talvez seja seu. Talvez seja alguém que eu não conheço. Eu cuidei com muito carinho para você. Mas é seu. Então, eu reconheço que eu estava carregando algo que não era meu. Eu fiz bom uso dele. Agora, ele pode voltar para você ou para quem quer que seja. Obrigado pelo que você me ensinou. Talvez eu não tenha consciência agora. Porque toda mensagem tem uma intenção positiva. A mensagem é boa. Talvez na época eu era ignorante, eu não sabia. Mas agora eu sei. E agora é seu. Você está livre para o seu verdadeiro dono. Estou bem mais tranquilo. Ó. Eu vou passar. Estou passando mais tranquilo, mas ainda não estou conseguindo passar, não. Não consigo. Alguma coisa que eu carreguei minha vida inteira. Eu não estava nem olhando para ele, estava atrás de mim, mas agora eu olho. Agora eu vejo você. Você me foi útil, você me ajudou a carregar vários recursos. Talvez eu nem desse o valor adequado do que estava aqui dentro. Alguma crença, talvez, que eu achava que estava me impulsionando, mas no fundo estava me fazendo peso. Talvez em algum momento me trouxe segurança, estabilidade e equilíbrio. Mas eu não preciso mais de você. Eu não preciso. Obrigado. Estou bem mais leve. Eu acho que eu vou passar. Eu vou tentar em vão passar. Vou tentar em vão e eles não vão deixar eu passar. Não vai deixar. Não é possível. Eles estão errados. Quero passar.
que eu estava carregando, ó. Muitas vezes, a gente tem que abrir mão de quem a gente acha que a gente é, para poder conseguir ser quem a gente realmente é e quer ser. E agora eu consigo. Obrigado. Obrigado. Acha que é fácil, né? Obrigado, gente. Valeu. Entenderam? Fez sentido? Constelaram juntos, não? Agora é com vocês. Grupos de 4. Com 4 pessoas. Vocês vão revezar exatamente o que foi feito aqui. Um é o cliente, um é o coach, um é você que vai passar pela transformação. Uma pessoa vai ser a meta, orientada para o seu futuro. E 2 pessoas vão ser barreiras. Mas podem ser os seus conselheiros ocultos, que você nem sabe que eles estão te protegendo. Porque se você quisesse passar sem estar pronto, você não ia aproveitar. E essas são as etapas. Olhar, reconhecer, acolher. Foi o que foi, é o que é. De peito aberto. Agradecer, sempre agradecer, honrar. Sempre que possível, a cabeça. E quando é forte, a gente ajoelha. Quando é forte, a gente ajoelha. E aí você está livre para abraçar a sua meta. Ok, pessoal? Então, a gente tem uma música, a gente tem um tempo da música, uma música que eu acho maravilhosa, que é a Epitáfio do Titãs. Enquanto vocês levantam, a gente vai recolher essas cadeiras aqui, grupos de 4, e vamos resolver aí. Vamos se libertar. Quem já fez os 4, já reuniu os 4, um vai ser a pessoa que vai fazer a primeira vez o exercício. Então, vamos supor, eu vou escolher. Dos 4, um eu vou escolher como a minha meta. Vou pegar minha meta, meu sonho, meu objetivo, vou colocar, segurar nos ombros, olhar nos olhos. Você aceita ser minha meta? Você vai ser minha meta. Ok. Tem o compliance, né, a aceitação. Os outros 2 vão ser as barreiras. Aí eles já se posicionam, um do lado do outro. Um espaço que dê para você passar, não seja tão fechado, dê para você passar. Que você possa ver a meta. Você vê a meta, mas as 2 pessoas estão posicionadas. E aí você pode pegar as bolsas, o que está representando os seus medos, suas crenças. E aí você carregado, você vai tentar ir rumo à meta. Você vai querer passar. E não vai conseguir. Informação que não passa pelo corpo, a mente não assimila. Então você vai passar e não vai conseguir. Então você vai tirando uma bolsa de cada vez, que vai representar um medo seu, uma crença sua. Ok? E aí a cada bolsa que você bota no chão, você olha para a bolsa, né? Você vai falar, você representa minha crença X, minha crença Y, meu medo. Você pode verbalizar, mas se não quiser verbalizar, não precisa. É só você mentalizar. É isso. É o meu medo que eu estou deixando. Eu olho, eu reconheço, né? Eu agradeço, eu honro, porque a ideia é o seguinte, eu agradeço o que eu recebi. Mas o que é seu é seu. Coisas boas eu recebi, eu agradeço, honra, agora está livre para fazer. Aí você vai tentar passar pelas barreiras, rumo à meta. E não vai conseguir. Pode carregar 3 bolsas, aí você faz 3 vezes esse exercício. A cada vez que você tenta passar, não consegue, deixa mais uma bolsa no chão e repete o processo.
Ok? Galera, quem conseguiu fazer a dinâmica, colocando sensação, realmente colocando a sensação ali no objeto, na representação. Quem conseguiu fazer legal, quem se entregou, bacana. Quando uma dinâmica dessa, ela serve para você. Então, se você se entregar, você tem resultado. Se você não se entregar, não tem. E não tem problema. Algumas pessoas não gostam de se expor perto de outras pessoas e não tem problema nenhum. Mas sempre que vocês virem uma dinâmica dessa, se entregue. Use essa brincadeira. Nosso cérebro é muito brincalhão. E quando você dá um poder para um objeto, alguma coisa, ele aceita isso. É uma brincadeira, ele aceita como brincadeira. E eu achei muito, muito, muito legal. Você quer fazer algum fechamento falando da dinâmica aí? De boa? Gostaram? Merece o walkout? Merece? Vamos mandar um walkout pro Geraldo, então? Oi, coach! Uma salva de palmas, Ronaldo Geraldi. I don't wanna know, no, 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 who's